Uma energia transcorre em seu corpo até que você abre os olhos. Você se vê num quarto desconhecido. Sangue espalhado para todos os lados. E na mesa apenas um diário com uma pistola. O sentimento de angústia e dúvida que habita o seu corpo fazem perceber uma estranha sensação no meio da testa. Como se ela tivesse sido perfurada. No diário, apenas algumas palavras no idioma desconhecido. E no final, apenas a alegação de que todos vão morrer. Esse é o início do mais novo anime que veio certamente para revolucionar o que a gente conhece por animação. Lord of Mysteries começou a ser lançado agora e com 2 episódios já coloca o seu nome na lista dos animes mais difíceis e esquisitos para se entender e certamente o grande passo para a revolução da animação. Não é exagero, não é exagero. Bom, pra você que acompanha mais os cenários de lançamentos de animes, Lord of Mystery já era um título bastante esperado. Ele é inspirado numa famosíssima novel chinesa que tem fãs por tudo quanto é canto do mundo e estava sendo já aguardado com um nível de produção diferente que a China está produzindo. Mas ele veio com esse começo para dividir opiniões, porque ele é bastante confuso e complexo. E se você não prestar atenção, se você não tiver referência, se você não ficar de olho, você vai ficar perdido sem entender o que tá acontecendo. Mas isso não acontece apenas no mundo dos animes, isso acontece em tudo quanto é canto. A revolução tecnológica já chegou no nosso mundo há algum tempo e está sendo atualizada constantemente. E se você não souber o que tá rolando, vai ficar para trás e é por isso que a Lura pode te dar a mão. A maior escola de tecnologia do Brasil vai te auxiliar nesse caminho por qualquer um dos meios que você decida seguir. Guto, eu estudo programação, mas eu sou focado num tipo só de linguagem. Tem curso na Lura. Guto, eu não estudo programação, eu tô indo mais pra ciência de dados, que tem um pouquinho de programação, mas não é diretamente, puramente código. Tem também na Lura. Ah, Guto, eu não estudo nada disso, eu quero seguir pra uma área de design, UX, que você usa um pouquinho ali de programação pra entender como você vai fazer, ser responsivo. Tem tudo. Mais de 1.500 cursos na escola e você pode fazer qualquer um deles com a assinatura. Então você não vai ficar perdido nesse mundo, você não vai ter dificuldades, porque quando você entende exatamente qual tipo de língua está sendo conversada ali, e por sinal tem também a Lura Língua dentro da Lura para você aprender inglês e espanhol, você consegue se situar. Por isso, nosso link de desconto alura.com.br/cronosfera para te auxiliar em todo esse caminho, certo? Tá aí na descrição, tá nos comentários fixado, então não deixa de utilizar para não dar bobeira, para não chegar lá de repente e falar, Guto, não achei o desconto. Vai com o nosso link, vai lá que você vai ter um caminho muito mais simples. Mas voltando a Lord of Mysteries, eu devo dizer que existem 2 caminhos quando você começa a assistir o primeiro episódio. O primeiro, você fica muito confuso, você acha muito esquisito o ritmo e você, sei lá, você fica puto com isso. O segundo, você fica intrigado. Devo dizer que desde o começo, talvez eu seja um pouco clubista quanto a essa minha análise, porque eu sou uma pessoa que gosta de tentativas diferentes. Eu gosto de coisas experimentais, gosto de coisas que transcendam a mera narrativa direta, né? E esse começo de Lord of Mysteries tem bastante disso. Porque assim, eu te contei ali basicamente como começa a primeira cena do episódio, mas o episódio é longo, né? Episódio de 30 e poucos minutos, em que a gente vê o Clan, que é basicamente o corpo que foi habitado pelo nosso humano que veio de outro lugar, certo? Mas ele não tem as memórias completas. Ele tem alguma parte das memórias do Clan, ele vai entendendo um pouco sobre esse mundo junto com a gente, mas é de uma maneira muito esquisita. 克莱恩·莫雷蒂，死者的同学，父母皆亡，目前和哥哥妹妹住在一起。 É muito estranho você estar experimentando todo aquele mundo, experienciando as coisas que ele tá vendo, sem você ter nada de background. Porque o anime não faz questão de te contar. Você começa ali, acorda, vem a irmã dele, conversa com ele, aí você pega umas coisinhas, tá? Ele tem uma irmã, tem uma família, eles fazem esse tipo de coisa, a irmã menciona que ele tá desempregado, então essa é uma questão social pra eles. Tem várias outras coisas que você vai tendo que utilizar o seu cérebro pra complementar. 左轮的动静绝对不小，
一墙之隔的梅丽莎竟然毫无察觉。 E aí ele sai pra rua, ele vai comprar pão, ele vai tendo ali as vivências pela cidade e você vai tendo o que pensar, porque senão ele não vai te explicar. Não é uma obra que tá ali com essa calma pra poder te dar passo a passo e falar, não, olha só, estamos aqui no mundo, eu vim daquele mundo lá da Terra, era de tal forma na nossa Terra e agora eu tô aqui como se fosse, entre muitas aspas, um Tensei ou um Isekai. Estou aqui nesse corpo e tais coisas vão acontecer. Nesse mundo tem tais formas de vida, tem tais poderes, a sociedade se estrutura de tal maneira. Não te conta. E isso é diferente da novel, pelo que eu conversei com as pessoas. Conversei com o pessoal que lê a novel e lá o ritmo é muito diferente, né? Um ritmo mais calmo, é um ritmo de escrita, né? Então é um ritmo que vai te entregando esse mistério demoradamente, vai te explicar todas as sensações do personagem, todas as coisas pra te introduzir nesse mundo. Guto, isso é ruim? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende bastante. Eu, particularmente, não tendo contato com a novel, não li nada dela e não sei de nada, não pesquisei coisas além do que eu assisti, eu achei brilhante. Ah, Guto, você vai ser clubista? Talvez. Primeiro porque eu mencionei, né, que eu gosto de coisas experimentais, mas porque a gente vê na dificuldade da progressão desse episódio, do segundo episódio, a questão desse universo que estamos agora. A gente tá num universo de arquitetura e estilo vitoriano, aquela coisa mais classicona e estilosa, de uma idade média que rebusca o steampunk e o gótico ao mesmo tempo, aquela coisa super estilosa, meio vampiresca por si só, e que estamos acostumados a relacionar essa estética e esse tipo de ambiente com o sobrenatural. Uma coisa que busca ali Cthulhu, busca Lovecraft no geral. Essas coisas com monstros, criaturas, existências. A gente viu um pouquinho disso no segundo episódio, mas eu realmente nem sei o quanto vamos mergulhar nisso ou não. E nos é apresentado alguma coisa ali parecida com a árvore de poderes desse mundo. Temos ali 22 caminhos que você pode seguir. Não sei exatamente como você segue eles, você escolhe. E aí tem a parte de você ser direcionado naturalmente para algum deles. E enfim, tem uma questão de árvore de poder um pouco mais complexa e confusa ainda. Tem o extra de que a gente, como protagonista, né, a gente que veio de outro mundo, a gente veio da Terra. E aparentemente a gente já tinha algum poder lá. A gente tinha algum poder na Terra, a gente tentou fazer uma parada na Terra e acabou caindo nesse corpo desse cara que tinha acabado de tirar a própria vida. E aí você fica confuso, porque você tem que entender tanto o que existia na Terra antes, quanto o que existe nesse mundo agora, quais são os perigos de agora. Você tem que viver no corpo do clã, ao mesmo tempo que você tá aprendendo todas essas coisas, e entender o que tá rolando e como você volta pra casa. E assim, todas as pessoas estão te investigando porque foi suspeito a cena que você acordou, né? Tinha gente morta, de um monte de coisa, então você tem que desviar de tudo isso ao mesmo tempo. Pode ser confuso? Pode. Por que eu acho isso brilhante? Por conta da temática. Se fosse qualquer outro tipo de temática, eu ia meter o pau nessa porra desse ritmo, porque ele é muito acelerado. Só que ele não é acelerado meramente de uma questão de colocaram muitos capítulos ali. Colocaram muitos capítulos ali, isso é fato. Inclusive, tem as pessoas que falam sobre eles terem tido que apressar, porque em 3 episódios eles precisam mostrar uma luta X que aconteceria no capítulo 70 da novel, alguma coisa desse tipo. Mas a questão é, combina. Isso que é o louco. Combina por quê? Porque estamos falando de um universo fantástico, místico, esquisito, Lovecraftiano, sobrenatural, mistura com esse lado de mistérios, né? É o nome do anime por si só, Lorde dos Mistérios. E também tem essa pegada de sonho. Várias vezes durante o episódio, você tem uma cena e depois ele acorda. E você entra num turbilhão de tentar entender ou não o que é verdade, o que é mentira, o que é predição dele. Afinal de contas, ele tem uma habilidade ali que consegue ver alguma coisa melhor e tal. E você vai tentando entender essas camadas. E eu ainda não sei. E isso é muito legal porque faz parte da temática. Eu acho que por mais que eles tivessem realmente que cumprir contrato, apressar um monte de coisa, em nível de produção, eles conseguiram encontrar um modo de fazer com que isso combinasse com o estilo e a temática do anime, e eu achei simplesmente brilhante. Não tem uma cena em que você não fique imerso nessa sensação, que é uma sensação ruim. Guto, parece contraditório. Você achou brilhante uma coisa ruim? É uma sensação ruim. O primeiro episódio eu assisti quase umas 3 vezes. Mas das primeiras vezes que eu tentei assistir, eu não tava entendendo nada. Chegava, passava 5 minutos, eu tava exausto assistindo. Por quê? Juntamente com o ritmo da narrativa e a temática de mistério, de coisas esquisitas, a gente tem um terceiro fator, que ele é ridiculamente bonito. De um nível que de verdade não precisa. É de um nível de beleza inacreditável para absolutamente todas as coisas.
Eu costumava dizer que filmes do Makoto Shinkai tem essa característica, né? Se a gente pegar Makoto Shinkai da velha guarda, principalmente, Kotonoha no Niwa é o auge desse sentimento, né? O Jardim das Palavras, em que não existe nenhum take feio. Mas aqui não é uma questão de não existir nenhum take feio. Não existe nenhuma partícula feia. Não só isso, não existe nenhuma partícula ou cena que seja simples. Não tem um enquadramento básico, não tem uma movimentação de câmera muito básica, nunca. E isso é louco, porque geralmente as coisas são usadas em momentos específicos pra te dar uma grandiosidade. E aquela cena parece muito foda, mas não. Todas as cenas aqui são muito fodas. Isso te coloca numa situação de, pô, Guto, não precisa? Te coloca. Você fica cansado? Fica cansado porque é câmera pra caramba mexendo, e aí vem partícula, e aí vem luz, e aí vem coisa refletindo. Inclusive, já destacando aqui a questão da construção de objetos e de cenário, é de longe muito acima do que qualquer indústria de animação já conseguiu fazer. 警官，纳亚和韦尔奇真的是自杀吗？从现场痕迹看，是的。 Eu acho que eles nem se propunham a tentar fazer nada nesse estilo, mas eu não consigo pensar em nada que tenha sido feito no Japão, tenha sido feito nos Estados Unidos, tenha sido feito na França, tenha sido feito na própria China. Nada perto disso aqui, porque a junção dos materiais, de textura dos materiais, madeira, o metal, as fumaças, e como tudo isso está muito presente nesse tipo de mundo, é uma coisa inacreditável. Mas o jeito que tem tudo isso exacerbadamente o tempo inteiro te deixa exausto. Você vai assistir cansado. Eu, particularmente, depois de tendo assistido, respirado e refletido sobre os episódios, achei isso genial. Por quê? De novo, por conta da temática. Tudo se resume a vários elementos que poderiam ser ruins se colocado de uma maneira esquisita dentro de um anime, ou se não fosse de um anime de qualquer outro tipo de coisa, seria muito esquisito. Ia ser um anime muito bonito, mas meio ruim, porque ele não te conta a história e ia ser só bonito pela beleza. Mas quando você consegue juntar tudo isso, ele te deixa cansado, porque você tá nesse mistério e é uma coisa que te massacra lá dentro desse universo. É desconfortável até você ficar habituado com o que tá acontecendo, ele te entrega a sensação do protagonista. Um cara que foi jogado naquele mundo, que ele precisa analisar todas as coisas pra entender o que ele vai fazer, o que não tá rolando, o que vai rolar, o que pode rolar, ao mesmo tempo em que ele tá tentando entender a coisa básica de, sei lá, quanto custa o pão nesse lugar, qual idioma tá escrito aqui, né? Tipo, ele tem que assimilar as coisas complexas e as coisas básicas, tudo ao mesmo tempo que você também precisa. Esse ritmo é diferente da novel, pelo que me foi contado, mas eu particularmente achei que, por adaptar dessa maneira, com essas escolhas técnicas e narrativas, faz sentido pra esse começo de anime. Muita gente pode assistir esse começo e achar overwhelming, né, de ficar sobrecarregado e falar, não, isso aqui é demais pra mim, não achei. Vai realmente ficar. E eu acho que essa é a proposta, pelo menos esse é o objetivo que eles conseguem cumprir, por mais que talvez não fosse a ideia desejada inicialmente pelo diretor. Poderia ter 70 episódios pra contar esse começo, mas ele tem 2. Então, a gente tem uma questão que foi encontrado um recurso narrativo pra adaptar de uma maneira diferente da novel, e que eu, como uma pessoa que nunca leu a novel, depois de assistir, durante a minha assistida, eu achei muito esquisito. Achei muito esquisito, fiquei cansado, blá, 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 blá. Mas depois de assistir, olhando pros episódios, é genial. Eu não sei quando foi a última vez que eu assisti algum anime em que ele exigia de mim, sabe? Exigia de mim, não só mentalmente, como até fisicamente, de conseguir acompanhar o negócio, mas exigia um raciocínio, exigia uma coisa além de simplesmente sentar e dar play. Qual foi o último anime que você viu assim? Geralmente, esse tipo de anime é um grande clássico, a gente pensa em Evangelion, Ergo Proxy, Len. Mas e além disso? Quanto tempo faz que a gente não tem um anime com um começo desse? Provavelmente agora vai dar uma acalmada. Os próximos episódios, depois do terceiro, devem dar uma tranquilizada nesse ritmo, né? Já que agora a gente entrou numa organização meio paranormal que tá tentando buscar alguma coisa. Eu não sei exatamente o que eles estão tentando buscar ainda. Mas eles lidam ali com as criaturas e poderes e coisas sobrenaturais que aparecem nesse mundo. E você também, paralelamente, tem um mundo esquisito e metafórico em que você é meio que um deus ali dentro. E vão surgindo algumas pessoas pra conversar com você. É loucura, é loucura, é loucura. Eu sei que eu falei um monte de coisa aqui que pra quem não assistiu o episódio, deve estar meio perdido e pensando, Guto, mas eu fiquei confuso. Exatamente, eu ainda tô. Vá assistir, depois você volta pra gente conversar. Mas assista os 2 episódios assim, ó, com o coraçãozinho aberto, sabendo que vai ser uma coisa pesada pra você. É quase você assistir... Não, é muito mais intenso do que você assistir os últimos episódios de Evangelion. Considere que você tá assistindo aquele episódio confuso de Evangelion o tempo inteiro. Ou que você tá assistindo Len pra esse começo. Depois vai ficar calmo. Provavelmente vai ficar com uma narrativa um pouco mais direta e mais simples. Por quê? Porque você vai estar acostumado, assim como o protagonista dentro da obra. Então... o puro suco do clássico está sendo construído aqui.
把安提戈鲁斯家族笔记。 E mesmo que, por acaso, todos os outros episódios sejam terríveis, esses 2 episódios já são estudo de técnica, de animação, de direção, de tudo, porque eles são completamente diferentes do nível de que a gente viu em tudo. Eu sei que eu falei coisa parecida em To Be Hero X, mas To Be Hero X a gente tá falando meio que de anime. Não, aqui a gente tá falando de tudo. Anime, game, cutscene, animaçãozinha de Estados Unidos, animação francesa, trailer comercial. Não, a técnica e o nível técnico aqui, com certeza, é um negócio que vai reverberar em toda a indústria, até mesmo na indústria da publicidade. O pessoal vai tentar entender o que foi feito aqui para saber o que pode ser feito no restante do mundo. Esse é o novo pé do mundo na animação. A China veio com tudo mais uma vez, enquanto lança To Be Hero X, veio aqui com Lord of Mysteries, que particularmente é o marco da indústria de animação da década de 20.